Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos que vamos, mais uma aulinha de física para vocês. Hoje, nós quem? Eu, Matheus e a nossa incrível professora Alicia Caroline estaremos aí falando para vocês um pouco acerca de calorimetria. Então você pensa, né? Calorimetria lembra o quê? Para mim lembra calor, não sei o que lembra para você, mas para mim isso lembra calor. E aí, quando a gente vê, você diz, Matheus, olha, física pra mim, não sei onde é que se encaixa. Oxi, como assim, cara? Encaixa em absolutamente tudo. Nosso mundo é física e não é diferente com a calorimetria. Lê lá o título. Calorimetria no dia a dia. Todo dia, a todo instante tem calorimetria. Matheus, e o que é então essa calorimetria? É o estudo dos fenômenos que envolvem aí a transferência de calor. Poxa, calor é uma coisa que a gente não consegue definir tão bem ainda, porque depois dessa aula vocês vão sair daqui dizendo, poxa, calor é isso, isso, isso e isso. Como eu costumo falar, né? Chega na morena e diz, sabe o que é calor? Eita, falou isso. Falou isso, já era, meu parceiro. Tá solteiro. Então, o que é a calorimetria no dia a dia? Olha, no dia a dia a gente tem vários fenômenos, então assim, a transferência de calor, ela se dá todas as vezes em que dois corpos, dois objetos, imagina aí, deixa a imaginação fluir, dois objetos, eles estão em contato térmico. Matheus, mas na figura aí, eles estão em contato até material, um contato físico, vamos dizer, beleza. Mas a figura é meramente ilustrativa. Tá errada a figura? Não tá. Ela tá ilustrando um dos métodos de transferência de calor, que é a transferência de calor por condução, mas aí minha parceira Alicia falará um pouco mais à frente. Mas aí essa figura nos ilustra bem o que é que acontece quando dois corpos estão em contato térmico. Matheus, o que é contato térmico? É quando eles estão em um ambiente que permite essa transferência de calor. E o que é que acontece quando eles estão em contato térmico? Acontece a transferência de calor. E como é que se dá essa transferência, Matheus? Por que é que ele acontece? Porque o mundo ele tem a necessidade de estar em equilíbrio. O nosso mundo não gosta do caos. Então, eu tenho ali um corpo com a temperatura mais elevada. Então, pega essa primeira figurinha aí, a imagem à esquerda. A gente tem o quê? Tem a extremidade quente e uma extremidade fria. E a seta, ela está mostrando aí como é, de onde para onde é que está se dando esse fluxo, essa transferência de calor. Opa, está se dando do mais quente para o mais frio. Ou seja, se alguém tem maior temperatura e é colocado em contato térmico com alguém que tem menor temperatura, o que é que acontece? Essas temperaturas começam a variar. Por quê? Porque tem energia em movimento. Tem calor aí, já estou dando um spoiler do que é calor. Tem energia em movimento, energia térmica sendo trocada aí a todo instante até o quê? Até atingir o equilíbrio térmico. Então foca nisso aí. Calorimetria presente em todo lugar, sempre o calor fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vem comigo. Então lá vem o conceito fundamental, que é o conceito de calor. Olha que conceito lindo. Calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas o quê? Diferentes. Então não faz sentido eu falar em calor sem falar em fluxo de energia térmica. A energia térmica tem que estar sendo transferida, tem que estar em movimento para existir calor. E aí a gente vem para as nossas famosas unidades. A gente gosta demais dessas unidades. A unidade mais utilizada, como vocês podem ver no slide, é a caloria, representada aí por esse cal, embora no Sistema Internacional de Medidas tenham preferido aí utilizar o joule, e aí está o fator de conversão de que uma caloria equivale aí a 4,186 joules. Só que como caloria é uma unidade muito pequena, a gente sempre utiliza um múltiplo, a quilocaloria. O que é a quilocaloria? É esse cacau que a gente costuma ver, né? Mas rotineiramente no nosso dia a dia é a quilocaloria. E lembra que esse K aí de quilo representa um 10 elevado ao cubo, que é quanto? É 1000, exatamente. Se você disse 1000, acertou. Se não, revisa lá, notação científica, beleza? Então, uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Vem comigo. Chegamos na nossa primeira grandeza de extrema importância, o calor específico. Guarda logo aí para mim que calor específico é uma propriedade
da substância. E o que é que ele me diz, Matheus? Ele diz a quantidade de calorias necessárias para eu aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de determinada substância. Então a isso eu dou o nome de calor específico. A unidade aí é caloria por gramas vezes grau Celsius. Então tá aí uma tabelinha só para especificar e exemplificar que para cada substância existe um determinado calor específico. Por quê? Porque ele é uma propriedade da substância. Então, para a água, o calor específico é 1. Já para o etanol é 0,58. Já para a prata é 0,06. E assim sucessivamente. Próxima, capacidade térmica. Opa, Matheus, capacidade térmica. Geralmente a gente associa capacidade lá na matemática a outras coisas. Como é que eu posso pensar em uma capacidade térmica? Simples demais. É a grandeza física que vai definir a quantidade de calor que um corpo vai receber ou vai dar, ou em outras palavras, ceder, para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. E aí, ó, guarda para mim. O que é que você guardou antes? Que calor específico é uma propriedade da substância. Já a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. E aí surge a nossa primeira fórmula, porque eu sei que vocês adoram fórmulas. A gente gosta de fazer conta, cara. Então a capacidade térmica ela é calculada por essa razão. É a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ou ainda, a capacidade térmica é o produto da massa do meu corpo pelo calor específico. Opa, volta aí, hein? Volta aí. Pegou isso? Já anotou? Então lembra, calor específico, propriedade da substância. Capacidade térmica, propriedade do corpo em si. E aí eu tenho essas duas formas de calcular isso. Vamos seguindo. Calor sensível. Quer dizer que calor chora, né? Nesse tempo de pandemia, o calor está um pouco sensível? Claro que não! Calor sensível é a quantidade de calor que tem efeito o quê? A alteração da temperatura de um corpo. Volta. Caraca, agora deu um negócio aqui para falar. De novo, calor sensível, ele tem efeito em quê? Na alteração da temperatura, cara. Então, quando um corpo ele recebe calor sensível, o que é que vai afetar no corpo? Ele vai variar a sua temperatura. Matheus, por que essa ênfase? Porque vai ter um outro tipo de calor mais na frente que vai mudar um pouquinho isso aí. E aí, ó, a partir dessa noção do que é um calor sensível, eu gero aí a lei física conhecida como equação fundamental da calorimetria, como diria o nosso querido professor Roberaldo. Então, qual é o sentido físico dessa equação? É que quando eu dou uma quantidade de calor, eu vario a temperatura do meu corpo. Então aí, ó, eu tenho a equação dizendo que a quantidade de calor é o produto da massa pela capacidade, pelo calor específico da substância, pela variação de temperatura. MC vezes ΔT. Tá aí as unidades para você. E aí é interessante salientar que quando essa quantidade de calor ela é positiva, o corpo ganha calor. Já quando ela é negativa, isso significa fisicamente que o corpo está perdendo calor. Lembra disso aí, né? A fórmula, por si, ela não tem vida, mas você pode dar vida à fórmula. Então, quando ela é positiva, corpo ganhando calor. Quando é negativa, corpo perdendo calor. Vem comigo, entendido aí? Calor sensível, né? Calor latente. Poxa, é um nome. Eu também não sei de onde eles tiram isso, não. Mas calor latente ou calor de transformação é o quê? A quantidade de calor recebida por um corpo durante uma mudança de estado físico. Foca nisso aí. Lembra? Calor sensível. Qual é o efeito do calor sensível? Alterar a temperatura do corpo. Quando eu chego em calor latente, quando o corpo recebe calor latente, o que é que ele faz? Ele muda o estado físico. Então aqui, no calor sensível, há variação apenas de temperatura. Já aqui no calor latente, a desagregação molecular. O Enem gosta disso, né? Vamos fazer essa ligação com a química. Então as moléculas elas se reorganizam. Eu estou ali saindo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido. A desagregação ou agregação molecular, certo? Então ele deu aí um exemplozinho. E como é que eu calculo o calor latente, Matheus? Calor latente, quantidade de calor é igual a massa vezes esse L aí. Esse L é chamado aí de calor latente
de determinada mudança de estado físico. Então você vai ver muito calor latente de fusão, calor latente de vaporização, é esse Lzinho aí. E aí, quando Q maior que zero, o corpo funde ou vaporiza. Quando Q menor que zero, o corpo solidifica ou condensa. E você ficou agora, eita, o corpo funde, o corpo vaporiza. Como assim? Meu Deus, física é difícil. Não é não. Para vocês fixarem aí, vamos lá, pausa esse vídeo, olha tanto para o primeiro exemplo, para a primeira figura, quanto para a segunda figura e me diz o seguinte, na primeira figura, esse calor aí é sensível ou latente? O que é que vocês me dizem? Olha, para a primeira figura, o que a gente tem realmente, eu sei que vocês acertaram, é um calor sensível, porque apesar dele estar ali variando a temperatura, essa barra metálica, ela continua o quê? Sólida. Não houve mudança no estado físico dessa substância, ou desse corpo, dessa barra metálica. Ela apenas variou a sua temperatura. Já na figura 2, na figurinha 2 aqui, a gente tem aí a parafina, e ela é aquecida e ela era sólida, e aí o cara já está ali, ó, colocando uma sopinha de parafina, parafina líquida, ou seja, o calor que foi recebido pela parafina, ele variou o estado físico dessa matéria. O estado físico foi variado, portanto, calor latente na figura 2 e calor sensível na figura 1. Voltando aqui, ó, para a nossa pergunta original. O corpo funde, o corpo vaporiza, solidifica, condensa. O que é isso, Matheus? Isso se chama curva de aquecimento. E aí toda substância, olha só como a física é linda. Lê essa primeira frase. Toda substância pura pode ter a sua curva de aquecimento facilmente determinada. É uma coisa fácil, entendeu? É física, compreensível, certo? E então, o que é essa curva de aquecimento, Matheus? A curva de aquecimento nada mais é do que um gráfico que coloca aí a temperatura em função da quantidade de calor fornecida ou recebida. Então, esse gráfico, para uma substância pura, durante o aquecimento ou resfriamento, ele toma a forma aí de uma reta crescente ou uma reta decrescente, né? A gente sabe trabalhar muito bem com isso da matemática. Então, quando ele está ali nas mudanças de fase, a gente vai ver melhor já já, ele tem a forma de uma reta paralela ao eixo horizontal, uma reta horizontal. Como é isso? Tá aqui minha figurinha. Para uma substância pura, eu identifico, ó, nos números 2 e 4 dessa primeira figura à esquerda, eu chamo isso de patamar, beleza? Eu tenho um patamarzinho aí. Então, vê a legenda. 1. A substância no estado sólido sendo aquecida. Então, lembra. 1 relacionado ao estado sólido. Ó. Olha para a figura ao lado, a figura da direita. A mesma figura, um pouco deslocada, é claro, mas que representa a mesma coisa. Então, ó, ela iniciou aí no estado sólido, atingiu uma certa temperatura. Opa, nessa temperatura a gente foi para 2. A substância está em processo de fusão. Opa, liga aí com a figura da direita. Então, o que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Exatamente, a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada aí de fusão. E aí, em 3, a gente tem a substância no estado líquido já sendo aquecida até atingir uma determinada temperatura. Opa, cheguei no patamar 4. Então, ela estava no líquido, no 3, cheguei no patamar 4. O que é isso, patamar 4? Substância sofrendo evaporação. Vamos ver na figura da direita. Na figura da direita, então, o patamar 4 diz respeito à substância passando do estado líquido para o estado de vapor, chamado aí de evaporação ou vaporização. E aí vamos falar do calor, né? A gente já entendeu como é que funciona a curva. Então, falando um pouquinho do calor, em 1, o que é que eu tenho? Calor sensível. Por que, Matheus, calor sensível? Como a gente viu nos exemplos anteriores, é calor sensível porque apenas variou a temperatura. Ainda não mudou de estado físico. Já em 2 e 4, o que é que eu tenho? Calor latente, respectivamente de fusão e de evaporação. Por quê? Porque o meu estado físico da matéria ele está variando. E aí em 3, assim como em 1, eu tenho um calor sensível, porque só há mudança de temperatura e não há mudança de estado físico. Para, respira, vê se entendeu. Se não entendeu, volta. Já que vocês são gênios e entenderam, vem comigo.
As leis da fusão. Qual era o desenho? Esqueci aqui o nome do desenho. Acho que era Dragon Ball, né? Era fusão, alguma coisa do tipo. Não sei, vocês dizem aí. Desculpa a piada. Então, assim, as leis da fusão. Lê comigo. Uma substância dita cristalina, quando se funde bruscamente a uma determinada temperatura, enquanto a não cristalina vai amolecendo gradativamente durante a fusão. Tá ok, anotado. Durante a fusão, agora o que importa pra gente. Uma substância cristalina obedece às seguintes leis. Primeira lei. Sob pressão constante, a fusão de uma substância cristalina se processa a temperatura constante. O que é que ele está dizendo para mim? Se a pressão não varia, a temperatura de fusão vai permanecer a mesma. Então, mesma pressão para a fusão ali, mesma temperatura. Foi o que a gente viu no gráfico, né? Para a fusão, imagina lá, ó, tá lá o nosso número 2 em algarismos romanos. O 2 lá, qual é a temperatura? Durante todo o 2 é a mesma. A temperatura ali está dando 0 ao longo de todo o item 2. Então, não variou a pressão, não varia a temperatura de fusão. Segunda lei, para uma dada pressão, cada substância possui a sua temperatura de fusão, ou seja, a temperatura de fusão de cada substância varia com a mudança de pressão. Mudei de pressão, a temperatura de fusão varia de substância para substância. Então, a água vai ter uma temperatura de fusão, o mercúrio vai ter outra temperatura de fusão, o etanol tem outra temperatura de fusão, e assim sucessivamente. Entendido? Entendido. Com certeza entendido. Vocês são demais. Fixando o assunto, vamos lá. Nesse momento do vídeo é o momento em que eu quero que vocês leiam o enunciado, parem antes de ver a resolução, tenta primeiro. Se conseguir, meus parabéns. Se não conseguir, não tem problema. Vamos junto até conseguir. Então vamos lá, vou ler o enunciado. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 graus para 70 graus, tudo aí graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente, letra A, B, C, D ou E. Show do milhão com Luciano Huck. Vai lá, pausa o vídeo, gasta um tempinho aí para tentar responder essa questão. Pronto, já tentou? Vamos comigo. Solução. Ora, primeiramente, vamos calcular aí o calor específico. A partir de que equação, Matheus? Ele me deu a quantidade de calor necessária, 4.000, me deu o Qzão. Qzão, 4.000, é igual a massa, que ele disse aí ser de 500 gramas, vezes o calor específico, que é o que eu quero saber, vezes a variação de temperatura. A temperatura foi de 20 para 70, variação, temperatura final, menos temperatura inicial, 70 menos 20. Fazendo as contas aí, 4.000 é igual a 500 vezes C vezes 50, 4.000 é igual a 25.000 C, Czinho então, que é o calor específico, é 4.000 por 25.000, que é igual a 0,16 calorias por grama vezes graus Celsius. Agora a gente vai calcular o quê? A capacidade térmica. Capacidade térmica a gente viu que é calculada através da razão entre a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quantidade de calor a gente já viu pela questão, que é 4.000. Já a variação de temperatura, a gente já viu que se foi de 20 para 70, é 50. Então, a capacidade térmica é 80 calorias por grau Celsius. Alternativa correta, letra B de bombei no Enem, cara. Vamos embora. Segunda questão. Mackenzie, vestibular tradicional de São Paulo. Em uma manhã de céu azul, olha, ele começa aí com um cenário perfeito. Com um cenário lindo para você viajar na física. Um banhista na praia, observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria, conserta aí, tá? Tá fria, mas é fria. E a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que, letra A densidade da água do mar é menor que a da areia? O calor específico da areia é menor que o calor específico da água? O coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia? O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar? E a agitação da água do mar
retarda seu resfriamento. Vamos lá, tempo, pausa o vídeo, tenta fazer, pensa nessa linda imagem de céu azul e banhista na praia e vamos que vamos. Agora que você já tentou, lá vai a solução. Ora, se as massas iguais de água e areia receberam ou perderam quantidades iguais de calor, segundo a questão, a variação de temperatura da água será menor que a da areia. Por quê, gente? Porque a água tem maior calor específico. Isso mesmo, então, letra B, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Beleza? Tudo ok? Maravilha! Viva a física! Vamos lá! Terceira e última questão desse meu assunto, pra gente... Meu assunto não, assunto da física. Pra gente aí passar a bola pra nossa querida Alicia Caroline, que vai dar um show pra vocês. Então aí, FUVEST São Paulo. Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas ele não se queima. Isso acontece porque as fagulhas... Letra A, tem calor específico muito grande. Letra B, tem temperatura muito baixa. Letra C, tem capacidade térmica muito pequena. Letra D, estão em mudança de estado. Ou letra E, não transportam energia. Pausou, continuou. Solução, simples, né? A gente sabe que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, se essa capacidade térmica das fagulhas for muito pequena, elas transferem pouca quantidade de calor. Vê só que capacidade térmica e quantidade de calor são grandezas diretamente proporcional. Então, se eu tenho pouca transferência de calor, pouca quantidade de calor, eu tenho menor capacidade térmica. Quanto maior a capacidade térmica, maior a quantidade de calor, o que é insuficiente para o queimar. Então, a alternativa correta, a letra C, tem capacidade térmica muito pequena. Beleza, galera? É isso aí. Fiquem com a Alicia e aprendam mais um pouquinho de calorimetria. Beijão!